Procurador-Geral de Justiça do Rio diz que sigilo de Flávio Bolsonaro foi quebrado pelo COAF, que apontou movimentações atípicas na conta de ex-assessor. E que não há investigação criminal contra o filho do presidente. Diretor de escola de samba é expulso depois de ser flagrado agredindo uma mulher durante ensaio em São Paulo. Chacina deixa 9 mortos na região metropolitana do Rio. Empresário é assassinado na frente da mulher e dos sogros durante assalto em São Paulo. Foi tudo muito rápido e, segundo a família, Ronald não reagiu. Donos de armas de fogo com histórico de violência doméstica podem perder o registro de posse e de porte. Fenômeno conhecido como cabeça d'água mata 2 pessoas em Cachoeira, no sul fluminense. Presidente do Brasil chega à Suíça para Fórum Econômico de Davos. O Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós. Aplicativo WhatsApp começa a limitar o reenvio de mensagens para até 5 pessoas. Brasileiros ficam acordados até tarde para apreciar o eclipse da superlua. Traz até uma felicidade de tu ver uma coisa tão linda assim. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um empresário foi assassinado durante um assalto em São Paulo quando deixava os sogros em casa depois de passarem o fim de semana na praia. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. Foi um final de semana em família. O carro em que os assaltantes chegaram e depois fugiram. 9 pessoas foram mortas em uma chacina na região metropolitana do Rio. Uma das hipóteses é a de que os assassinatos estejam ligados ao tráfico de drogas na região. Foi uma sequência de ataques. Para os ataques. A escola de samba Vai Vai de São Paulo expulsou hoje um integrante da diretoria. Anderson Roberto, conhecido como PP, agrediu uma componente durante um ensaio no fim de semana. Puxada pelo braço. Donos de armas de fogo com histórico de violência doméstica e familiar podem perder os registros de posse e de porte. A Lei Maria da Penha garante às mulheres medida protetiva contra maridos e companheiros agressores. Selma, 42 anos, Bahia. No Congresso, os governistas se movimentam para votar projeto de lei que libera o porte de arma. Depois de autorizar a posse de arma, para serem vítimas da criminalidade. Um adolescente foi atingido por um raio e morreu em Ilhabela, no litoral paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, Vinícius Monteiro de Barros, de 17 anos, estava acampando em um morro da cidade quando sofreu a descarga elétrica. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Sujo. A onda de ataques no Ceará completou hoje 20 dias e somente nesta segunda-feira foram registrados mais 6 atentados. Na madrugada desta segunda, os bombeiros encontraram hoje o corpo da segunda vítima de uma cabeça d'água em uma cachoeira em Itatiaia, no Rio de Janeiro. O fenômeno fez o nível do rio subir 3 metros em poucos minutos. Na cachoeira no período da tarde. Uma mulher morreu e 3 pessoas desapareceram após o naufrágio de uma balsa no Pará. A Capitania dos Portos investiga se a embarcação estava irregular. Das buscas aos desaparecidos. 16 pessoas morreram hoje na Síria, vítimas de um ataque militar de Israel e de um carro-bomba. Os Estados Unidos iniciaram há poucos dias a retirada das tropas da Síria. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou como inconstitucional a nomeação de Juan Guaidó como presidente do país. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro já está em Davos para o Fórum Econômico Mundial. A primeira rodada do Paulistão teve briga entre torcedores de Palmeiras e Ponte Preta. Voltamos já já.
O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio negou hoje que tenha quebrado o sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro por conta de um relatório do COAF que apontou movimentações atípicas de um ex-assessor dele. O Ministério Público afirma que 27 deputados estaduais estão sendo investigados na área civil, incluindo Flávio. O COAF informou que não comenta casos específicos. O Fundo Monetário Internacional elevou hoje para 2,5% a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2019. Para atrair a confiança de investidores estrangeiros, o presidente Jair Bolsonaro está na Suíça participando do Fórum Econômico Mundial em Davos. Jair Bolsonaro desembarcou em Zurique. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse que as denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro são um problema do filho do presidente e não devem atingir o governo. O presidente O Palácio do Planalto está montando um esquema para que o presidente Jair Bolsonaro governe de São Paulo durante a internação para a cirurgia no abdômen. E vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações. Tiago, quando o presidente chegará a São Paulo? Oi, Nascimento, boa noite para você, para a Analice e para todos. O presidente Jair Bolsonaro chega de Davos na sexta-feira, embarca para São Paulo no domingo para exames pré-operatórios. A cirurgia da retirada da bolsa de colostomia deve ser realizada na segunda-feira pela manhã. Durante o procedimento e enquanto ele estiver na UTI, reassume a presidência o vice-general Hamilton Mourão. A expectativa é que, na sequência, Jair Bolsonaro comece a despachar do quarto do hospital, onde ele deve ficar internado por até 10 dias. Durante todo esse período, ele será acompanhado pela primeira-dama. O Palácio do Planalto avalia a necessidade de uma força-tarefa da FAB para levar ministros para as reuniões com o presidente. Nascimento. O Palmeiras empatou na estreia no Campeonato Paulista. Antes do jogo, torcedores brigaram do lado de fora do estádio. Foram menos de 4 minutos de... O Flamengo estreou com vitória apertada no Campeonato Carioca. No Gauchão, o Grêmio goleou o Novo Hamburgo fora de casa. Segundo o Ministério da Saúde, aumentou o número de mulheres que denunciaram violência sofrida durante a gravidez. E o pior é que são casos de maus-tratos e agressões cometidos por médicos, enfermeiros e outros profissionais. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que Rosilene Manuela fez acompanhamento pré-natal e a gestação dela foi considerada de risco desde o início. Disse também que a paciente está recebendo suporte médico e psicológico. O aplicativo WhatsApp passou a limitar o reenvio de mensagens. A partir de hoje... A primeira-ministra britânica Theresa May apresentou hoje um plano alternativo para a saída do Reino Unido do bloco europeu. Iula Rocha. Do jeito que... Muitos brasileiros ficaram acordados até tarde para ver o eclipse da superlua. Um observatório no interior do Rio Grande do Sul recebeu interessados em apreciar o fenômeno. Do espaço. Boa noite. Boa noite.